Saudações, pessoal! Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre Blade, tá? O Blade é a template engine que a gente vem utilizando por padrão aqui no Laravel, tá? Então o que é uma template engine? É um recurso que te permite mesclar um pouco da linguagem nativa do framework, no caso aqui o PHP, com código HTML, muitas vezes transformando uma coisa em outra, tá? Essa é uma prática bastante comum, tá? Dos frameworks que eu lembro, o Adonis tem algo bem similar, que é o Edge, tá? Uma template engine deles. No Rails tem o Urb, que mescla Ruby com HTML também. Aqui nós temos o Blade. E tem mais algumas que eu já tenho lembrança de ter trabalhado, Velocity no Java e coisas similares. Todas são muito parecidas, para ser bem honesto, né? Tem particularidades de cada linguagem, claro, e recursos únicos de cada framework, mas elas são bem similares. O objetivo é que você, uma vez que está renderizando alguma view, alguma página de dentro do framework, você consiga produzir um HTML, né? Muitas vezes enviando dados para ele e fazendo substituições ou inserindo código no meio do HTML, e isso o cliente não vai ver, tá? O cliente vai ver o HTML processado já no final. O que você vai ter de benefício com isso é você poder utilizar todas as estruturas do framework, e muitas vezes alguns detalhes aqui como condicionais, loops e tal, para poder produzir um HTML de uma forma um pouco mais fácil, né, do que se você tivesse que escrever tudo manualmente, ou enfim, né. A gente vai dar uma olhadinha como é que funciona. Eu quero mostrar alguns dos recursos básicos aqui do Blade, né, mas saibam que eu vou deixar em anexo a documentação aí que tem todos os detalhes que vocês podem estar conferindo aí para ficar ninja no Blade, tá? Eu estou com um projeto praticamente vazio aqui, tá? Ele tem algumas coisas já pré-configuradas, mas é só uma página em branco, né? Então, se a gente olhar aqui, vou até deixar ela aberta. Eu estou com basicamente uma rota aqui na parte web, que é a rota raiz, que ela aponta para um controller, um único método example, tá? Então esse controller aqui, ele tem uma única função, que é desenhar a view de exemplo, né? Esse cara aqui, ele já vem por padrão configurado no Laravel, né, como a gente já mencionou. Então a template engine já está ali, é só você criar as suas views e utilizar elas com o comando view aqui, né? Então esse aqui é um dos faceites do Laravel, né? Dá para você criar views de outra forma também, mas esse é o jeito mais simples, tá? É um método que você simplesmente chama ele global. Aqui dentro nós temos um HTML, né? Se a gente olhar aqui, ele não tem muito segredo. Um HTML normal, eu incluí o Milligram CSS só para ficar um pouco mais estilizado aqui o que a gente vai fazer, né? Mas nada que fosse realmente necessário, mas para ilustrar o exemplo. Então ele inclui alguns metadados ali, tal, coisas que você já faria se fosse construir uma aplicação com HTML puro ali, sem nada. E aqui no corpo da página não tem absolutamente nada, só tem esses H1 e H2. Tá? Então o que o Blade faz? O Blade me permite interpolar código PHP aqui dentro, né? Então eu abro chaves, eu consigo interpolar códigos aqui dentro, e eu tenho algumas diretivas que são bem interessantes para você organizar a estrutura da tua aplicação em termos de views, tá? Então vamos pensar o seguinte: eu vou começar bem do básico. Eu não quero explorar muito aqui, porque senão a gente não teria nem tempo para fazer isso, né? E a ideia é dar um pontapé inicial e vocês avançarem de acordo com o que vocês precisam, né? Mas enfim, saibam que tem uma série de atributos aqui, coisas que vocês podem explorar. Coisas que eu acho bastante interessantes. Aqui nós temos uma página, que ela é um HTML, tem um cabeçalho aqui que inclui o framework CSS, ali o Milligram, ele seta um título e tal, né? E só para vocês começarem a sentir um pouco do que o Blade é capaz e o que ele faz, olhem só que interessante. Nós temos opção de incluir subviews, tá? Isso é uma das coisas que eu acho bem legal. Você pode extrair as coisas que são compartilhadas que a tua aplicação compartilha entre várias telas, por exemplo. Eu vou criar uma pasta shared aqui, que é o mais comum mesmo,
E vou isolar tudo isso aqui. Imaginem que eu quisesse criar várias páginas e várias rotas e tal. Não faz sentido eu ficar desenhando esse HTML inteiro o tempo todo, né? Ficar escrevendo tudo isso, né? Então, coisas que são compartilhadas, a gente pode vir aqui. Eu vou criar um arquivo chamado read.blade.php. Então, qual que é a ideia? Eu quero isolar esse código aqui, que vai ser o mesmo em todas, né? Com exceção de uma página ou outra que talvez a gente quisesse mudar o título, né? Mas, enfim, mais pra frente a gente comenta sobre como parametrizar isso. Eu vou isolar esse cara no arquivo. Então, isso é uma das coisas que já começa a ficar interessante, que no HTML puro até tem artifícios via JavaScript para você fazer isso, mas é bem mais complicado e gambiarroso, eu diria, né? Então, aqui o que a gente pode fazer? Olha só. Uma página, ela pode incluir uma subview, tá? Então esse cara aqui eu vou incluir o shared.read, né? Só com um atributo include, né? Que é o que ele utiliza aqui, né? Inclusive ele usa mesmo a pasta shared, né? Isso, se vocês observarem, né, fica separado por ponto, né? Ele não tem barra aqui, né? Mas enfim, olha só. Se eu voltar aqui na minha aplicação e der um F5, nada mudou, tá? Só que todos os atributos que são compartilhados entre várias páginas, eu deixo eles isolados. Então eu posso criar subarquivos. Lá no Rails a gente chamava isso de partials, tá? Então são parciais mesmo que você pode incluir elas conforme a tua necessidade, criar layouts e tal, e depois pré-popular eles com coisas que são comuns e deixar para cada controller, para cada rota, só popular o que precisa mesmo, né? Então, o que é diferente dela, né? Então, sei lá, eu vou chamar aqui de Laravel Lesson, só para trocar o título no componente compartilhado para vocês verem como funciona aqui, ó. Então, ele está incluindo normal, né? Ele consegue te dar a liberdade de você separar a tua aplicação, criar, por exemplo, formulários. Se você tem uma tela que ela é de cadastro, depois você vai ter uma edição, vou fazer um CRUD lá pensando assim, né? O form vai ser o mesmo praticamente, né? Vai ser quase a mesma coisa. Então você pode criar ele isoladamente e importar ele, incluir ele em várias páginas diferentes. Você não precisa reescrever o HTML da página toda o tempo todo. Então essa é uma das vantagens do Blade já de início, né? O que mais que a gente pode explorar aqui? Tem uma série de diretivas aqui em cima para você criar como se fosse uma lógica de front-end, mas não é bem isso porque é renderizado no back-end, mas uma lógica para desenhar a tua página de acordo com alguns critérios, por exemplo, né? Então imagine que você tem uma barra lá em cima que você só quer que apareça quando o usuário já está logado. Você consegue fazer isso via Blade, você bota uma condicional, né? Eu vou dar uma olhada aqui, mostrar para vocês como que a gente pode manipular isso lá no código. Então você consegue criar condicionais mesmo, interpolando no meio do HTML, que o cliente não vai saber que aquilo existiu. Se deu um if ou deu um else, tanto faz, ele vai ver o HTML no final, né? Mas isso te dá poder para construir a tua página de um jeito um pouco mais dinâmico, uma renderização um pouco mais flexível, que eu diria, tá? Para a gente brincar um pouco nessa aula, eu criei aqui um model que a gente vai dar uma olhada, é o carro, né? Car, só para a gente não ficar usando user o tempo todo também, né? E esse é um exemplo clássico das minhas aulas, né? Brand, Model e HP, né? Então a gente consegue popular esses caras, ele tem até uma migration ali para subir para o banco, mas não é o caso, né? Só para a gente ter uma forma de criar objetos ali dentro do nosso controller, né? Ele tem uma factory também. Se a gente quiser, a gente pode até inspecionar isso aqui rapidamente, ó. Sale Artisan Tinker. Então eu tenho aqui, ó, factory, e eu vou mandar ele criar eu vou fazer com make para ele criar só em memória. Então olha só, ele cria de acordo com alguns critérios lá, ele gera marcas aleatórias, modelos aleatórios e um número de HP aleatório, né? Então nem bate as marcas com os modelos, mas não tem problema, é só para a gente ter os dados mesmo. Tá? Então é uma factoryzinha que eu montei lá, depois vocês podem inspecionar. Ela está na parte de database, factories, car factory, está aqui. Tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha. Então vamos lá.
Dentro desse controller aqui, uma das coisas que eu acho bem interessantes, a gente consegue passar parâmetros para as nossas views, né? Então eu vou fazer aqui, ó, eu vou criar como se estivesse fazendo uma consulta ao banco, enfim, né? Eu vou criar um objeto aqui, só que eu vou usar o próprio factory dele, né? Car factory make. Então eu estou criando um objeto do tipo carro, né? Ele vai criar para mim. Olha só que interessante. Como um segundo parâmetro, se a gente passar o mouse aqui, dá para ver, ó, eu posso passar a view, que é uma template lá do Blade, e na sequência eu posso passar dados para ela, né? Então um array com dados. Eu vou passar aqui uma chave chamada carro, e nela eu vou vincular a minha variável car, que eu tenho aqui, tá? Este cara aqui, ele vai ser injetado dentro do nosso template, no momento que eu estou renderizando. Então, olha só que interessante, eu consigo vir aqui, através da interpolação, eu posso acessar essa variável e imprimir ela dentro do HTML. Ó, é um Corsa que ele gerou agora. Se eu rodar de novo, a Factory vai rodar de novo, ele vai randomizando alguns modelos ali. Mas olha só que interessante, eu tenho um código PHP dentro do HTML, interpolado. E tudo isso dentro da estrutura do framework. É muito parecido com o que o PHP já fazia bem antes do Laravel, né? Só que aqui a gente tem toda a estrutura e toda a organização do framework me entregando isso, tá? Então, resumo, eu consigo criar variáveis, buscar no banco, fazer o que eu quiser aqui dentro do controller e passar parâmetros para a renderização das nossas páginas, né? Isso daqui é interessante, sim, eu consigo fazer bastante coisa, mas vamos dar uma brincada um pouco mais além. Então, conforme eu mostrei para vocês, nós podemos até ter condicionais dentro do próprio Blade, né? Então eu vou pegar aqui o if normal, né? Só para a gente montar um exemplo. Reparem que eu começo as minhas diretivas com arroba, né? Então, arroba if, e ele tem uma sintaxe bem própria. Ele tem o else if, né? Que é até bem comum em algumas linguagens, mas a finalização dele não é com blocos de chaves nem nada igual lá no PHP. Ele tem um end if, tá? Isso aqui particularmente me lembra muito Basic, lá sei lá, 2005 por aí, quando eu mexia com isso, que nós tínhamos if, end if, for e o end for, sabe? Então lembra bastante aquela época lá. Mas é por quê? Porque ele tem que saber como fechar as chaves que ele está abrindo, né? Então ele não tem uma sintaxe muito apurada, mas você consegue criar blocos ali dentro. Então esse if aqui, pessoal, eu vou fazer da seguinte forma. Se o carro existe, if car, desenha esse cara ali, um model, né, no caso. Então vamos voltar lá. Aqui ele está desenhando, né? Se a gente voltar no nosso controller, eu vou fazer aqui, eu vou comentar esse código e vou fazer aqui car igual a nulo. Vamos supor que foi uma consulta do banco que não retornou nada. Ó, ele simplesmente não desenha, porque eu coloquei um if para tratar aquilo lá. Se a gente não tivesse esse if aqui, ó, comentando ele, provavelmente a gente teria um erro de acesso. Deixa eu ver. Não, nesse caso ele não dá um erro de acesso porque simplesmente está imprimindo nulo, né? Mas muitas vezes você vai ver problemas aqui, você vai ter, se você tentar acessar um método aqui, por exemplo, se isso fosse um método, né, e o objeto que está chegando é nulo, isso estouraria uma exception, tá? Nesse caso aqui, uma das coisas que é interessante da gente fazer, eu até vou deixar ele um pouquinho mais bonitinho aqui, eu vou colocar a diretiva certa aqui para a gente imprimir todos os atributos, model, vou colocar isso dentro de um span, não, dentro de uma div, que ele pula a linha. Então o modelo, vamos fazer certo, vamos dar um enter, brand e HP. Só confirmar, ver se está chegando tudo certinho aqui. Não tá imprimindo, claro.
porque ele não está entrando nessa condicional, que eu estou mandando nulo. Se eu voltar aqui e mandar um dos carros, ele deveria imprimir. Show! Está imprimindo, né? Ele está estilizadinho aqui por causa do Milligram CSS que está lá na read, né? Mas é um HTML puro, né? É um HTML puro. Certo? Então, assim, coisas que a gente pode fazer de interessante aqui. Vamos nos aproveitar do else para a gente desenhar uma mensagem um pouco mais sugestiva quando esse carro não existe. Então, isso facilmente pode ser feito aqui. Ó. Então, eu vou colocar aqui um P mesmo. Car not available. O carro não está disponível. Sei lá. Então, aqui passando o objeto certo, ele desenha. Se a gente voltar a ser nulo, aquele if deveria falhar. Então, o carro não está disponível. Então, assim a gente consegue desenhar as nossas views, né, e ter uma certa flexibilidade para tratar argumentos. Né? Às vezes o cara não tem uma determinada profile, então você não desenha o botão para acessar aquela profile, por exemplo. Né? Coisas que você pode personalizar no teu HTML. O que mais que pode ser interessante aqui? Uma coisa que eu gosto bastante. O fato de você poder criar loops dentro do teu HTML mesmo. Então isso daqui lembra um pouco os maps lá do React, quando você tem um array de coisas e você quer desenhar várias vezes a mesma view. Né? Então o que a gente pode fazer? Eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou deixar este primeiro carro sendo exibido aqui normal. Né? Até vou colocar esse H2 que a gente tem aqui, eu vou deixar para separar os exemplos, depois fica fácil de vocês encontrarem. Então eu vou colocar aqui conditionals e aqui embaixo loops. Então vamos pensar assim, se eu quisesse passar eu vou passar os dois argumentos ao mesmo tempo, né? Mas se a gente quisesse passar aqui vários carros, né? Então eu vou deixar no plural aqui, car factory, eu vou mandar ele gerar vários aqui, count, vou usar 5 aqui por exemplo, make. Então agora eu tenho um array de carros, né? Eu tenho 5 carros aqui. Eu vou passar ele junto, para a gente não quebrar o primeiro exemplo, né? Eu vou só deixar como cars no plural. E aqui eu passo a variável cars. Então eu tenho acesso a esse cara aqui dentro. Né? Se a gente tentar imprimir aqui, eu acredito que ele nem vai imprimir direito, mas daria para colocar ele tem um @dd aqui também, que você pode colocar para fazer debugs e imprimir as coisas na tela ali, né? Debugs não, inspeções, vamos dizer assim. Então, se colocar aqui o cars, ó, ele inspeciona aqui, né? Então você consegue visualizar quantos carros vieram, quais eram os atributos deles e tudo mais, né? Então você consegue fazer a mesma coisa que você faz com o DD lá no terminal. É só para saber que está chegando aqui o array de carros, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos loops, para a gente ver o que a gente pode fazer. Olha a quantidade de loops diferentes que a gente tem. Nós temos um for tradicional lá, que você começa num determinado valor e vai até tanto. Nós temos um for each, que é bem interessante, eu uso bastante o for each. Nós temos um for else, que eu já vou comentar um pouco para que serve. Isso daqui era muito legal. Não lembro exatamente em qual linguagem, acho que era Python que tinha isso daqui que eu trabalhava, que era bem interessante. Você tinha um for else, era Python, sim. E o while, padrão, né? Então, eu vou pegar o for each aqui, que é o que mais se enquadra, para da nossa coleção a gente pegar cada um dos objetos. O for each é o jeito mais fácil que a gente tem. Então, vamos colocar um loop aqui para imprimir todos aqueles carros que estão vindo de parâmetro. Eu vou copiar aqui a mesma estrutura para a gente imprimir eles do mesmo jeito. Então só vou trocar aqui, ó, da coleção. Aqui tem que ficar esperto, porque ele é ao contrário, por exemplo, do JavaScript, do Java e tal, que você coloca o objeto e depois a coleção. Aqui é a coleção as. Para não confundir com a variável car que está lá em cima, eu vou usar C. Tá? Então,
só para vocês ficarem espertos que é diferente. Então a coleção primeiro e o objeto depois. Tem algumas linguagens que isso é ao contrário, né? Que fica for, objeto, in, alguma coisa, tá? No TypeScript, por exemplo. Então, esse cara aqui ele vai fazer um loop por todos os objetos que vierem dentro daquele array e vai tentar imprimir usando a mesma lógica que a gente tinha lá em cima, model, brand e HP. Então já deu para ver de cara aqui que funciona. Ele percorre todo mundo e imprime, né? O que aconteceria se eu mandasse um array vazio? Vamos fazer isso. Cars igual a um array vazio. O que aconteceria se a gente fizesse isso? Ele vai tentar fazer um for each, não vai encontrar elemento nenhum, não vai imprimir nada. Nesse caso aqui é muito interessante o for else que eles têm aqui. O for else ele percorre se existe e quando não existe ele tem uma cláusula empty para você fazer alguma coisa quando não existe nada. Então é for else e só lembrar de trocar aqui que o end também muda e aí nós temos a cláusula empty no meio. Então ao invés de usar o for each, for else, and for else, e quando eu não tenho nada eu vou cair nessa cláusula aqui, que eu vou utilizar a mesma frase aqui. Então só vou mudar um pouquinho aqui, no car available, não tem nenhum. Vamos dar uma olhada como é que isso se comporta. Ó, não desenha nada, cai no empty, desenha o empty. Então ele é muito interessante, é bem flexível mesmo para você montar as páginas ali do jeito que você precisa para a tua aplicação. Ó, aqui ele volta a funcionar. Agora uma coisa que vocês devem ter reparado já, para a gente finalizar, eu estou repetindo bastante coisa aqui, né? Olha só, estou fazendo a mesma renderização duas vezes, né? Se eu quisesse ter uma estilização diferente, ou, sei lá, componentes diferentes e tal, para desenhar aqui, né? Blocos diferentes, teria que fazer isso em dois lugares diferentes, né? Vocês já viram que nós temos a possibilidade de importar views de outros lugares, né? Só que aqui nós temos um problema, porque se eu jogar este arquivo aqui, esse bloco em outro arquivo, eu fico dependendo de alguma variável externa. E aí, como é que eu envio uma variável externa para dentro de uma partial, digamos assim? No Blade nós temos um conceito bem legal aqui, que é bem parecido com o que a gente tem no Vue, no React, que é o conceito de componente, tá? Então você pode sim criar um componente que aí sim ele vai ser parametrizado, né? Pode ser parametrizado e por sua vez ele desenha uma view, tá? Então aqui você tem uma combinação de PHP com HTML. Eu vou montar um aqui para mostrar para vocês e aí a gente faz a melhoria desse pedaço de código aqui para não ficar tão repetitivo. Então vamos lá. O comando que ele instrui é utilizar o próprio artisan make component e eu vou chamar de car. Cuidem só para não se confundirem nos imports. Por quê? Vocês vão ver que ele vai gerar duas coisas para nós aqui. Ele vai gerar uma view lá na pasta views, components, e ele vai gerar também um componente PHP com o mesmo nome, tá? Cuidem para não confundir na hora de fazer os imports de vocês, os includes aqui em cima, os use, na verdade, né? Não é nem import nem include, use, para não puxar do lugar errado, tá? Então se vocês sentem que vai dar confusão, faz car component, por exemplo, finaliza com component, o nome do componente. Eu acho que fica meio exagerado, mas é uma prática que lá no React, por exemplo, a gente usa muito, né? Então, você vai criar uma interface lá, ela vai ter sempre um sufixo props, por exemplo. Às vezes fica longo, mas sempre vai ter props, para você saber que aquilo são props de algum componente. Aqui você poderia adotar também alguma nomenclatura. Eu utilizei a mesma aqui, porque faz todo sentido. Eu estou desenhando um model car com o componente car. Olha só que interessante o que ele gerou. Ele gera para mim uma classe, tá? E ele gera para mim uma view. Essa view é em branco, né? Então aqui o que a gente pode fazer? Nós vamos ter que amarrar os dois, de alguma forma. Então sempre que você for desenhar um componente carro, ele vai procurar
variáveis em alguma instância do componente car.php, que por sua vez renderiza uma view, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui no exemplo, só para ver o que eles fazem. Eles mostram como desenhar ele, mostram como carregar automaticamente e tal. O que é interessante para nós? Entender esta sintaxe de uso dos nossos componentes, né? Então, uma vez que você cria um componente, eu até vou desenhar ele em algum lugar aqui, ó. Eu vou colocar só, sei lá, car component, aqui só para a gente saber que é ele que está sendo desenhado. Vamos lá na nossa view e dentro desse for else, olhem só como fica a sintaxe. Você precisa abrir x traço o nome do componente em minúsculo. Então ele vira como se fosse uma tag HTML mesmo, só que é uma tag do próprio componente, né? Então ele vai procurar e vai instanciar uma classe que por sua vez vai renderizar uma view. Vamos ver se isso funciona aqui. Ó, car component. Ele desenha em todos, tá? O que a gente poderia fazer agora? A gente pode tentar migrar essa lógica de desenhar o componente aqui para dentro lá do nosso componente. Então, nesse caso é a parte da view que eu estou desenhando, eu vou migrar ela para cá. Então, eu vou colocar ele na íntegra, assim, ó, do jeito que ele estava. Então, eu desenho, é só a fração da coisa que precisa ser desenhada. Eu não preciso colocar dentro de uma view nova, de uma div, nem nada. É só a partezinha que eu quero que desenhe como um componente, tá? Esse cara aqui está dependendo de uma variável C, tal, que não existe mais nesse contexto aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar isso daqui para deixar só os parâmetros que realmente ele precisa desenhar, tá? Quando a gente precisa passar parâmetros para um componente, vocês vão ver que nós temos uma sintaxe própria aqui na própria assinatura do componente, né? Então, é dois pontos, a variável que você quer injetar de fora para dentro do componente e aí algum valor. Esse valor pode ser, inclusive, outra variável do que vem lá do PHP. Vamos fazer esse exemplo aqui para a gente parametrizar model, brand e HP. Então, aqui no nosso exemplo Blade, eu vou colocar aqui, ó, dois pontos, model, como se fosse uma tag HTML mesmo, mas ela começa com dois pontos e dentro eu posso passar o que eu quiser. Então, aqui vai ser o C model. Os outros vão ser todos iguais. Beleza, isso é uma parte do problema. Então, uma parte da solução, na verdade. Porque eu estou passando atributos de fora para dentro do meu componente. O próximo passo é sinalizar para a classe PHP que eu tenho atributos a receber, tá? Esses atributos, na verdade, são atributos da instância. Qualquer variável que você tiver dentro dela ali, ele vai entender. E no PHP aqui a gente tem um recurso bem interessante que você pode colocar dentro da assinatura do construtor, sem associar nada, ele já vai entender que essa variável pertence à instância do teu objeto aqui. Então, por exemplo, vamos lá na classe, cadê a classe car.php? Essa aqui. Então, aqui, eu posso vir aqui dentro do meu construtor, só vou dar um enter, porque nós temos vários atributos. Então, eu venho aqui dentro do construtor mesmo e sinalizo, olha, eu tenho brand, que é string, eu tenho model, o model estava antes até, e eu tenho um HP aqui. Tá? Então, eu estou injetando propriedades para dentro dessa classe que vai injetar para dentro da nossa view na renderização do componente. Aqui, para quem está usando, no caso a página que a gente está fazendo, ele fica bem mais resumido, porque a lógica de desenhar o componente está em outro lugar, né? E se a gente voltar aqui e tentar dar um F5, ó, eu continuo imprimindo tudo da mesma forma, né? Para ter certeza mesmo que está vindo do componente, só para ser crica mesmo, eu vou colocar aqui um span component.
só para a gente saber. Ó, ele está vindo do componente, então ele está passando as propriedades e está desenhando mesmo, né? Então a coisa só ficou um pouco mais organizada. Da mesma forma eu posso fazer aqui, ó, porque aqui é a mesma view que eu estou desenhando, né? A única diferença é que ele vem do car, né? Vem de outro, ao invés de C, ele vem do car. Então é só substituir aqui. Isso porque eu fiz com nomes diferentes para a gente não se confundir, mas enfim. Olhem só como a Template Engine é poderosa, né? A gente consegue simplificar bastante o desenho das nossas páginas, reaproveitar bastante código, né? E deixar as coisas um pouco mais legíveis e mais fáceis de dar manutenção. Se isso aqui fosse um HTMLão só, gigantesco, ia ser com certeza mais difícil de encontrar as informações. Agora, se eu precisar mexer no car aqui, eu agora não quero mais em negrito o HP. Você muda ele muda em todos, né? Porque você está usando um componente. É bem parecido com a lógica que a gente tem lá no React. Realmente é bem parecido mesmo, né? A sintaxe, claro, é bem diferente, mas a ideia é a mesma. Você cria componentes reutilizáveis e usa eles para montar as tuas páginas. Eu acho que seria isso que eu queria passar da parte do Blade. Acho que a gente acabou cobrindo o básico do básico aqui, mas depois eu peço que vocês deem uma explorada. Aqui tem uma série de outras diretivas e todas elas vão ser mais ou menos parecidas com isso que eu mostrei, né? Eu acho que não vai ter muita variação mesmo, né? E eu acho que é isso, pessoal. Qualquer coisa, vocês entrem em contato aí se surgir alguma dúvida. Valeu!